O Senhor está aqui, amém? Onde dois ou mais estiverem reunidos, lá Ele estaria. E Jesus está nesse lugar. Ele é testemunha da nossa comunhão com Ele neste lugar. Amém, queridos? Eu costumo sempre falar, pastor, padre, pai de santo, mãe de santo, nada disso pode mudar a nossa vida. Amém? O único que tem autoridade para mudar a nossa vida se chama Jesus Cristo de Nazaré. Ele é o nosso mediador, Ele é o nosso pontífice, Ele é a única ponte entre o Pai e entre nós e o Pai, Jesus. 1 Timóteo 2,5 diz que só um mediador, uma ponte entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Amém? Inclusive, religar, essa ponte, esse religar, a palavra religião quer dizer religare no latim, é o religar do homem a Deus. 1 Timóteo 2,5, só Jesus pode religar o homem ao Pai, só Ele pode fazer. João 14,6, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão através de Jesus. Ninguém vem ao Pai senão através de Jesus. Por isso nós estamos aqui, amém? Nossa religião se chama Jesus Cristo de Nazaré. Temos uma placa, temos uma denominação chamada Nova Vida, e nós a louvamos e agradecemos a Deus por essa denominação há tantos anos no Brasil, uma denominação séria que é a Nova Vida, mas no céu não tem placa. No céu é a sua vida com Cristo, é a sua vida com Jesus. É isso que é o teu passaporte para um dia estar no céu, se chama Jesus Cristo de Nazaré. Amém, queridos? Glória a Deus. Quem esteve hoje pela manhã? Que culto abençoado, né, queridos? Tikva. Agora eu vou cumprimentar as pessoas só com tikva. Esperança, cordão, corda, a corda que traz a libertação para a família toda de Raabe, a corda escarlate que representa o sangue de Cristo, que nos liberta, que nos sara, que nos salva. Tikva, 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 tikva. Hoje a Luciana esteve aqui pregando. Quantas vezes falou tikva? 344 vezes. E precisa ser repetido mais e mais vezes, amém? É esperança, esperança, esperança. Quando eu entro por essas portas, é tikva. Quando eu saio por essas portas, tikva. Quando eu estou no meu trabalho, tikva. E assim, o dia inteiro, que a esperança, que é Cristo em nossas vidas, venha transbordar. Amém, meus amados? E nessa noite, queridos, não seria diferente. Abram as vossas Bíblias. No Evangelho de Jesus, segundo Marcos. Marcos, capítulo 5. Texto, talvez muito conhecido, certamente muito conhecido dentre todos nós. Eu quero meditar sobre ele na esperança de um homem, num tikva de um homem que a princípio não teria fundamento, ou melhor, tinha até fundamento para ter esperança, mas teve que romper muito para que essa esperança se concretizasse de fato. Marcos capítulo 5, versículo de número 41. Marcos 5, 41. Você que achou em Podendo, por gentileza, coloque-se de pé para a leitura inicial desta noite. Vamos meditar nesse texto, base para depois discorrermos sobre os demais versículos. Marcos 5, 41, todos acharam, amém? Amém. Tem Marcos na Bíblia? Tem, inclusive foi o primeiro evangelho escrito da Bíblia. O evangelho tem uma ordem, né? Mateus, Marcos e Lucas. Essa é uma ordem didática que a sociedade bíblica fez para colocar numa ordem perfeita, para ter uma didática, mas escrito, o primeiro escrito foi Marcos. Inclusive, o primeiro texto neotestamentário escrito foi Tiago. Então, se nós fôssemos pegar pela ordem da escrita, Tiago tinha que ser o primeiro livro primeira epístola do Evangelho do Novo Testamento. Mas colocar os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João e os demais cartas paulinas, é uma forma didática de uma leitura bem cronológica também dos fatos que ocorreram. Amém, meus amados? Marcos capítulo 5, versículo de número 41, diz assim: tomando-a pela mão, disse, Talitá cumi, que quer dizer, menina, eu te mando, levanta-te. Oremos. Deus amado, em nome de Jesus, Deus, a tua palavra foi lida e ela por si só é viva e eficaz. Deus, Hebreus capítulo 4, versículo 12, diz que ela é apta a dividir alma do espírito, juntas e medulas. É mais cortante do que espada de dois gumes. A tua palavra penetra onde ninguém pode penetrar. Filosofia não penetra, racionalidade não penetra, matemática não penetra. Deus, filosofia, medicina, psicologia, nada penetra. Só a tua palavra
pode dividir alma do espírito, sentimentos da tua palavra, emoções sobre o que tu falas. Só a tua palavra tem esse poder, essa autoridade. Deus, nós te louvamos e invocamos o teu nome nesta noite. Fala conosco, meu Pai. Toca na nossa alma, toca no nosso corpo, toca no nosso espírito. Precisamos sair daqui, meu Pai, restaurados. Tikva, cheios de esperança, mais e mais, como foi ministrado pela manhã. Deus continua a ministrar em nossos corações. Precisamos de Ti e usa-me em nome de Jesus. Amém e amém. Podem se assentar, queridos. Texto muito conhecido e eu quero meditar um pouquinho sobre esse grande homem chamado Jairo. Jairo é um homem que você já ouviu, claro, obviamente, muitas vezes. Jairo quer dizer no grego aquele que Deus ilumina. Foi um homem iluminado, um homem iluminado no momento de escuridão, um momento de desespero. E geralmente, queridos, na grande normalidade, se nós fizéssemos aqui uma enquete entre todos que aqui estão, a grande maioria, para não dizer 99,999%, dízima periódica até o final, mas certamente a maioria se achegou a Deus por alguma dificuldade, por algum problema, por alguma dor. São raríssimas as situações onde a pessoa se achega a Deus, contudo estando tranquilo, porque geralmente nós procuramos socorro naquele que só Ele pode nos socorrer. Amém, queridos? E Jesus é esse que nos socorre. Ele é o médico dos médicos, Ele é o advogado dos advogados, Ele é o engenheiro dos engenheiros, Ele é tudo em nós, amém? Ele é tudo em nós. E Jairo, vamos ao texto, queridos, Marcos capítulo 5, versículo 21. Vai ao versículo 21, olha o que diz. Tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto do mar, ali o mar da Galileia. Jesus tinha ido para uma região chamada Gadara, onde tem os gadarenos. É uma região onde fica a chamada Decápolis. São 10 cidades que ficam ao lado leste do Rio Jordão. É um lado dos gentios, quando na verdade era um local onde as pessoas, judeus, não se misturavam. Era o lado dos gentios, do outro lado do Jordão. E o povo de Deus ficava, o povo de Israel ficava mais ao lado do ocidente do Jordão. Mas Jesus não faz acepção de pessoas, amém? O que me chama a atenção, queridos, é que Jesus andou por todas as partes de Israel. Andou na Galileia, onde havia mais pescadores, homens mais simples. Andou em Jerusalém, onde estavam os doutos, os reconhecidos, os cheios de status. Andou na Decápolis, nessas 10 cidades, onde ninguém dava valor, onde apenas gentios havia ali. A cidade de Gadara era uma dessas 10, e ali estava, a gente sabe o que aconteceu em Gadara. Jesus entra naquele local e um endemoniado sai ao seu encontro. Jesus expulsa o demônio daquele homem, aqueles demônios, aquela grande quantidade de demônios, se joga dentro dos porcos, e porcos se jogam do precipício e ali morrem. Assim Deus começa a fazer um milagre ali em Decápolis. Aquele homem que andava pelos sepulcros, endemoniado, sem esperança, sem tikva, um homem totalmente jogado às margens da sociedade, se torna o grande evangelista de Gadara. É interessante, quando Jesus liberta esse homem, esse gadareno, ele pede, ele queria ir com Jesus. E Jesus diz, não, você vai ficar aqui. Você é importante aqui. Porque ele seria o grande evangelista, o grande missionário, um líder autóctone, que a gente chama. É quando você levanta uma pessoa daquele lugar, e aquela pessoa é levantada e ela dá continuidade ao trabalho de Cristo. Então, esse homem pregou o evangelho ali naquela região onde ninguém queria ir. E Jesus sai de Gadara e agora ele está indo em direção ali à região da Galileia, e volta para o outro lado do Rio Jordão, e ele começa a caminhar quando ele encontra um homem, queridos. Olha o que diz o versículo 22. Eis que chegou a ele um dos principais da sinagoga. Esse um dos principais era o chefe mesmo da sinagoga, chamado Jairo. As sinagogas foram criadas no momento onde o povo estava exilado na Babilônia. O povo ficou 70 anos cativo na Babilônia, e nesses 70 anos, obviamente, o templo havia sido destruído. O diácono Alcimar falou sobre a reconstrução do templo, a reconstrução dos muros, porque na Babilônia, Nabucodonosor destruiu totalmente Jerusalém. Muros, cidades, o templo, tudo destruído. E o povo, enquanto estava 70 anos em outra terra, exilado, o povo tinha que cultuar a Deus de alguma forma. Não tinha templo.
Sem templo, nós iremos cultuar aonde? O povo judeu. Aonde nós iremos cultuar? Surgem as sinagogas ou sinagogas. Ali elas surgem e começa, a partir daí, uma adoração fora do templo, até o templo ser reconstruído novamente. Mas olha que interessante, né, queridos? De uma dificuldade surge uma oportunidade de você não desistir de buscar Deus. Em toda dificuldade sempre abre uma porta para você nunca jamais desistir de buscar Deus. Então o povo poderia falar, não tem templo, então vamos desistir de Deus. Não, vamos preparar um lugar para nós nos reunirmos, que são as sinagogas, e vamos ali cultuar a Deus. E até hoje perdura, porque obviamente hoje também não há templo. Haverá um dia, o terceiro templo, que um dia vai ser reconstruído, vai ser levantado, provavelmente ali na chamada Esplanada das Mesquitas, onde existe ali a mesquita de Al-Aqsa, que é uma mesquita onde os muçulmanos ali realmente a veneram como o terceiro lugar mais sagrado do mundo muçulmano. Existe o Domo da Rocha, que é aquela cúpula dourada que você vê nas imagens de Jerusalém. Ali onde está aquela cúpula dourada é onde os judeus entendem que ali Isaac foi levado por seu pai Abraão para ser sacrificado, mas obviamente não foi sacrificado naquela montanha, naquele monte chamado Monte Moriá, naquele local, ok, queridos? Mas as sinagogas foram montadas, e as sinagogas até os dias de hoje perduram. E ali estava esse homem, o principal da sinagoga, era o chefe da sinagoga, era chamado Jairo, aquele no qual Deus iluminou. Queridos, esse homem tem um momento desafiador na sua vida. Esse homem, ele tem a sua filha está morrendo em casa. A sua filha está morrendo, olha o que diz o texto, versículo 22. Eis que chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo, prostrou-se a seus pés. Queridos, aquilo para um judeu se prostrar, e um judeu do status, da dimensão, da autoridade que Jairo era, chefe da sinagoga, se prostrar diante de Jesus, que era para a maioria dos judeus um falso Messias, um impostor, até hoje, queridos, infelizmente, para os judeus, talvez se você perguntar o que é mais fácil pregar, para um muçulmano ou para um judeu? É muito mais fácil para um muçulmano. O muçulmano pelo menos entende que Jesus é um profeta, foi um profeta. Para os judeus, Jesus é um impostor, é um falso. Então, às vezes nós temos esse estereótipo de que o judeu vai ser mais fácil pregar. Queridos, na prática é muito mais difícil, mas Jesus é o Jesus dos árabes e dos judeus, amém? É o Jesus de todos os povos, tribos, línguas de nação. Jesus morreu por todos, amém, meus amados? Nós somos uma igreja que entendemos que Jesus morreu por todos e amamos a todos. E agora esse homem, Jairo, ele está com todo o seu status, ele vai aos pés de Jesus porque ele estava desesperado. Queridos, preste atenção numa coisa, a busca a Deus, eu fico pensando, Jairo, você não poderia ter mandado um servo seu até lá para não se expor? Você não poderia ter mandado alguém da sinagoga chamar Jesus em particular para ouvi-lo, e aí você não se expor tanto assim, Jairo? Porque se expor assim, Jairo, você poderia perder o teu cargo na sinagoga. Era algo muito exposto, você ia se expor demais, a sua imagem, sua credibilidade, seu status, seu cargo, seu dinheiro. Mas, queridos, a busca a Deus não se delega. Não se delega a buscar a Deus para ninguém. Filho de peixe, peixinho não é. O filho vai ter que buscar a Deus, ok? Por mais que o pai vai instruí-lo, não se delega, busca a Deus. Busca a Deus é pessoal. Não tem como transmitir, é intransmitível. Porque é algo que é feito pessoalmente, eu tenho que buscar, eu não posso delegar, eu não posso terceirizar, eu sou aquele que vou buscar a Deus, amém? E Jairo toma isso pro coração dele, olha, eu sou o homem que tem que buscar Jesus, não posso pedir para ninguém porque o problema é meu, a necessidade é minha, mas o teu cargo, o teu status, a tua imagem. Queridos, eu me lembro de Filipenses capítulo 3, onde no versículo 8, Paulo era um grande fariseu, foi um grande fariseu, da tribo de Benjamim, um homem zeloso na palavra, um homem perseguidor da igreja, um homem que conhecia muito das escrituras, e quando ele encontra Jesus, ele diz que tudo que ele conhecia, tudo que ele fazia, para ele se tornou esterco mesmo,
essa palavra mesmo, é esse nome que você imaginou aí, é esterco, é algo que realmente é refúgio, é algo que, excremento, essa é a palavra que fala, ou seja, tudo que Paulo um dia adquiriu, quando ele encontra Jesus, ele vê que tudo não tem valor, tudo não teve valor, porque diante de Cristo, tudo perde o seu valor, diante do encontro com Deus, tudo perde o seu valor. Na balança, sempre a balança de Cristo vai pesar muito mais, é muito mais valoroso. E Paulo entendeu quando ele encontra Jesus, olha, tudo que eu fiz na minha vida pregressa foi esterco, tudo excremento, tudo sem valor. E quando eu vejo isso, traumando as palavras de Paulo e vejo o que Jairo fez, era isso que Jairo está fazendo. Olha, não importa meu status, não importa a minha posição na sinagoga, não importa os meus amigos, não importa se eu vou perder amizades, não importa se eu vou deixar de ter aquele convívio com outras pessoas, porque tudo isso para mim agora é perda, tudo isso para mim é sem valor, porque eu tenho que ter um encontro com Jesus. Jairo tinha que buscar Jesus, Jairo não tinha como delegar a ninguém, era ele e Jesus, era tão pessoal a situação, que só ele podia buscar Deus. Você está aqui hoje, queridos, eu estou aqui hoje porque não tem como delegar a minha busca a Deus. Eu oro pelos meus filhos para que eles nunca venham se desviar, mas a comunhão é deles com o Pai, é deles com Deus. A nossa parte, a minha parte da luz, já fizemos e fazemos ainda, ok? Mas não tem como delegar e terceirizar a busca. Eles que irão buscar, eles que irão se dedicar a Deus e terem as experiências próprias deles. Hoje foi pregado, né? Os milagres que Raabe ouvia falar, mas agora ela estava vivendo os milagres. Então, nossos filhos viveram os nossos milagres. Agora está na hora deles viverem os milagres deles. As comunhões que eles vão ter com Deus, eles e Deus. As experiências deles com Deus. Então, isso vai acontecer. Jairo sabia que não tinha como delegar. Ele sabia que havia um risco muito grande naquilo tudo. Mas tudo para ele perdeu o valor. Quando ele passou a entender que só Jesus podia curar a filha dele. Só Jesus era a solução. Só Jesus podia transformar seu lar, sua casa, sua família. Queridos, tudo perde valor quando você está às portas de tentar uma solução e você não encontra a solução, e quando você encontra Jesus, tudo perde o seu valor. Amém, queridos? Jesus é o nosso valor maior. Amém? Eu encontrei um bom tesouro. Eu encontrei um bom tesouro, o melhor tesouro, o maior tesouro é Jesus Cristo. Jairo encontrou esse tesouro. E o texto diz, 22, chamado Jairo, e vendo, prostrou-se a seus pés. Que Jairo, ele não esboçou nenhum outro sentimento que não fosse prostrar-se. Ele se joga aos pés de Jesus. Ele não ficou imaginando o que estão me vendo, se estão me filmando. Nem tinha filmagem naquela época, né, queridos? Mas não estavam nem aí se postaram no Instagram. Ele se prostrou, ele se jogou, não importa o que vão pensar. O que importa é que a minha filha está morrendo e quem pode salvar, o único que pode salvar minha filha é Jesus. A fama havia chegado, a história já havia chegado, os milagres ele já tinha ouvido. Agora sou eu que tenho que buscar pela minha filha. Queridos, nós estamos aqui. E eu sempre falo isso, né? Eu e a Luciana falamos bastante. Quando nós somos servos de Deus, mas quando nos casamos, tivemos filhos, mais ainda a responsabilidade é muito maior. Porque não é mais apenas a nosso respeito, também é a respeito deles. Amém? Se nós erramos, eles serão influenciados de uma forma errônea. Então a responsabilidade é muito maior. Jairo, vendo Jesus, ele se prostra, e o texto diz, 23... E insistentemente lhe suplicou. Foi insistente, queridos. Não foi discretamente. Não foi num beco para ninguém ver. Não foi, primeiro que ele se jogou no chão. Segundo que ele insistiu. Quem insiste leva um tempo. Quem insiste não é em segundo. Quem insiste é porque talvez, a priori, num primeiro momento, encontrou uma certa, entre aspas, resistência. Ninguém insiste se não houver uma certa resistência, nem que seja uma resistência própria. Talvez Jairo mesmo começou, Senhor, e olhando para o lado, o Senhor pode,
mas ele começa a ver que, olha, eu tenho que, é agora ou nunca, e talvez ele tenha visto em Jesus, talvez uma possibilidade de Jesus ir embora, e ele insiste, não saia daqui sem insistir com Jesus, amém, queridos? Talvez uma porta tenha se fechado, talvez alguma coisa tenha passado por ti e parece que não vai acontecer, insista, não desista, bata na porta, pede, não desista, amém, mas não saia da presença de Deus enquanto ele não te responder. 23, insistentemente lhe suplicou. Quem suplica é implorar, né, queridos? Suplicar é implorar. Jairo não estava pedindo. Jairo estava implorando. Você sabe o que é implorar. Você, filho, sabe o que é implorar. Você implora tanta coisa para os seus pais. Ali estava Jairo agora suplicando. Pedindo com muita ênfase, implorando. E ele diz o seguinte, versículo 23. Minha filhinha, interessante o diminutivo, né? É um carinho, um amor muito grande. Minha filhinha está à morte. Vem, impõe as mãos sobre ela, para que seja salva e viverá. Interessante como Jairo, ele bota uma certa logística, né? Ele bota um certo checklist para ser feito. Ele diz assim, impõe as mãos, vem, impõe as mãos sobre ela. Onde Jairo ouviu isso, queridos? Certamente ele já ouviu algo acontecer através de Jesus nos meandros das suas caminhadas, no seu dia a dia. E aquilo fica guardado. Amém? Aquele tikva, aquela esperança que você via através de outros. Agora, Jairo estava vivendo essa esperança. Amém, queridos? E ele diz, vem, impõe as mãos sobre ela, para que seja salvo e viverá. Ele cria. Vai viver. Que isso não era uma simples enfermidade que aquela filhinha estava passando. O desespero demonstra isso. Até porque, vocês sabem a passagem, essa menina vai morrer. Essa menina morre. Ou seja, não era uma simples enfermidade. Mas diante do tamanho da enfermidade, mesmo assim, a fé de Jairo, ela viverá. Eu sei, Jesus, que se tu colocares as mãos sobre ela, impores as mãos sobre ela, ela será curada, viverá. Fé desse homem, queridos. Fé de um homem que abriu mão de tudo. Abriu mão de tudo. Não tem como servir a Deus sem renunciar a algo. Amém, meus amados? Glória a Deus. Versículo 24. Jesus foi com ele. Jesus foi com ele. Jesus foi, vai e irá contigo. Amém, queridos? Jesus está contigo. Jesus vai contigo. Jesus caminha contigo. Ele anda contigo. Ele vai contigo onde tu fores. Ele estará contigo. Amém. Jesus foi com ele. E a gente sabe, né, que nessa caminhada, queridos, acontece algo, eu não vou ler do versículo 25 ao 34, não irei ler, mas você sabe que acontece aquela cura daquela mulher com fluxo de sangue, 12 anos que ali ela estava sofrendo com hemorragia que não cessava, e a mulher com hemorragia ela se tornava impura, então não podia nem sair de casa. Mas essa mulher tem encontro com Jesus, nós sabemos que Jesus já cura. Mas eu fico imaginando, queridos, Jairo caminhando com Jesus, né? E aquela multidão ali, e Jesus para, dá atenção para aquela mulher, e Jesus fala com aquela mulher, e aquela mulher é curada. E eu fico imaginando Jairo, se sou eu, já estou, Jesus, embora. Jesus, estamos perdendo tempo. Talvez, Jesus, já era, estou indo. O Senhor vai ficar por aqui. Porque Jesus não demonstra pressa em momento algum. Muito pelo contrário. Se aparecesse uma segunda, uma terceira, uma quarta, uma quinta pessoa, Jesus pararia e curaria as 10, 15, como ele curou em Gadara e tantos outros. Amém? Queridos, não há pressa em Deus. Saiba que na hora certa Deus irá abençoá-lo. Deus irá fazer um milagre na tua vida. Por mais ansioso que possamos estar, por mais ansioso que Jairo estava, tenho certeza. Imagina a preocupação daquele pai. Talvez ele pensando, Senhor, tem coisa mais importante. Minha filha está morrendo, essa pelo menos está viva. Mas a minha está às portas da morte. Talvez ele botando na balança e vendo, Senhor, que falta de amor é esse? Essa mulher aqui, o Senhor pode voltar no dia seguinte e curar ela. Mas a minha menina está morrendo.
Queridos, certamente você já pensou isso. Poxa, mas por que com ele e comigo não? Por que com ele abriu uma porta e comigo não abre? Por que ele foi curado e eu não fui? Por que ele recebeu emprego e eu não recebi? São indagações normais de todo ser humano. Mas o que eu sei, queridos, é que Deus vai chegar na tua casa, na tua família, no teu anseio, na tua petição. Deus vai chegar em nome de Jesus. Não se tarda a sua promessa, creia nisso em nome de Jesus. Espera nele. Amém? E é interessante também que por mais que eu venha esboçar, elocubrar, imaginar preocupações de Jairo, a Bíblia não menciona isso. A Bíblia, inclusive, não menciona nenhuma palavra de Jairo depois daqui. No meio daquela confusão, com aquela multidão toda, e Jesus curando aquela mulher com hemorragia de 12 anos, você não vê Jairo falar nada. Você não vê Jairo questionar, brigar. É um homem que cria, queridos, e sabia esperar. Eu talvez não saiba, talvez você não saiba, talvez para nós fosse muito difícil, mas Jairo esperou. Jairo não reclamou, queridos. Eu já tinha empurrado aquela mulher, eu já tinha pegado Jesus na mão, vamos embora, arrastando, botava no carro, Jesus, vamos pegar um carro aqui, vamos pegar um Uber, deixa eu chamar o Uber, Jesus, para chegar mais rápido, mas não, aquele homem, queridos, pelo menos a Bíblia não menciona. E se a Bíblia não menciona, porque aquele homem ficou calado. Talvez, fico pensando, imaginando, e a Bíblia nos dá margem para isso. Amém? Para imaginarmos. Talvez um homem explodindo por dentro, mas ao mesmo tempo domínio próprio, fé, esperança sobre tudo. Preocupado por dentro, mas cheio de fé, crendo. As preocupações vão sempre acontecer, as emoções vão crescer dentro de nós, mas a nossa fé tem que se sobrepor a tudo isso, em nome de Jesus. Amém? Passado tudo isso, queridos, que eu não sei se demorou uma tarde, não sei se demorou 2 horas, 3 horas, eu sei que foi o tempo suficiente para aquela menina morrer. Eu não sei quanto tempo passou entre Jesus começar a andar com Jairo, aquela mulher com hemorragia ser curada, não sei quanto tempo durou, mas eu sei que foi o tempo suficiente para aquela menina morrer. E talvez o tempo suficiente para Jairo blasfemar, brigar com Jesus, desistir de tudo e até mandar Jesus embora. E não ir mais em direção à sua casa. É ou não é, queridos? Tamanha a insatisfação que possa ter ocorrido no coração. Porque olha o que diz o versículo 35. Falava ele ainda, quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram, tua filha já... Por que ainda incomodas o mestre? Tua filha já morreu. E aqueles dito amigos, né, cheios de, ou melhor, sem nenhuma fé, falam, olha, e por que tu incomodas Jesus? Deixa Jesus ir embora. Seria muito fácil para Jairo agora se revoltar mesmo, é verdade. Segurei esse tempo todo aqui, essa tarde inteira, querendo falar o que eu queria, porque estava cheio no meu coração. E agora é a oportunidade. Jesus, minha filha morreu, vai embora. Mas não, queridos, aquele homem permanece, espera, e ele olha aquilo, escuta aquilo, tua filha morreu, ainda dizem, aconselham, cuidado com os conselhos, cuidado com o conselho de quem você recebe, amém, queridos? Cuidado com os conselhos, porque o conselho foi, não incomoda o mestre, está perdendo tempo, não incomodar porque Jesus tem mais o que fazer, inclusive ele curou aquela menina lá, aquela mulher com 12 anos, e você ficou no vácuo. Para que incomodar? Você incomodou e não deu nada, não deu em nada. Agora que a menina morreu, então, para quê? Tem quadros, queridos, que parece que pioram, né? A gente busca Deus, a gente está buscando a Deus, a gente está lendo a palavra, a gente está vindo à igreja e parece que alguma coisa piorou. Caramba, Deus, onde tu estás? Mas eu sei, queridos, que quanto mais nós caminhamos com Deus, o mundo espiritual se levanta mesmo. Se levanta. Enquanto você era do mundão, você não se preocupava com nada, porque você estava no mundão. O que era errado era... O que é errado pra gente hoje era certo para você. Você estava andando na direção da maré, então não tem problema nenhum. Agora nossos olhos espirituais se abrem. Agora o que era certo é errado. Agora eu estou andando contra a maré. Agora eu estou vendo coisas que eu não via antes.
Então, o que era o mesmo problema, agora eu olho com uma dimensão maior. Não, peraí, não quero. Ah, mas o que tem fazer isso? Não, peraí, não agrada a Deus, eu não quero. Eu prefiro esperar. Eu prefiro aguardar em Deus a minha futura esposa do que ter uma vida uma vida em prostituição. Eu estou dando um exemplo, queridos. Amém? Poderia dar N exemplos. Mas agora nós queremos esperar. E esperar é difícil pra caramba, numa sociedade como hoje, onde tudo é para ontem. Tudo é para ontem. Esperar é uma palavra que está caindo por terra do dicionário. Porque é difícil esperar. Hoje em dia você não precisa nem pensar. Você bota no IA e tem tudo ali. Pensar nem necessário é mais. Você só precisa saber o veículo, o meio pelo qual você vai chegar na informação. Só isso. Ou seja, cada vez mais nós estamos nos esvaziando daquilo que é mais importante, queridos. Mais importante. Esperar é difícil. Mas olha o que diz o versículo 36. Mas Jesus, é interessante, né, queridos? Porque chegaram aqueles amigos, ditos amigos, da casa de Jairo, encontraram no caminho e já falaram, não incomoda o mestre não, ela morreu. Jesus não deixa nem Jairo responder. Eu fico imaginando Jairo tentando, indo responder talvez uma resposta que... E Jesus já se interpõe, já se coloca no meio. E Jesus responde por ele. Olha o que Jesus diz, versículo 36. Mas Jesus, sem acudir a tais palavras... Jesus não dá aso para aquelas palavras. Jesus não dá atenção para aquelas palavras. Se a Bíblia diz que, mas Jesus sem acudir a tais palavras, é porque talvez Jairo estava já acudindo a elas. E Jesus se coloca no meio daquele diálogo e fala, diz assim, mas Jesus sem acudir a tais palavras disse ao chefe da sinagoga, não temas, crê somente. Olha que interessante, querido, Jesus não se preocupou em falar com aqueles camaradas, não, que estavam dizendo, não incomoda o mestre, não. Jesus não perdeu o tempo com quem não quer nada com a hora do Brasil. Jesus se vira e fala diretamente a quem ele interessava, a quem era o provocador da fé, que era Jairo. Jairo, minha preocupação contigo, não olha para eles, não escuta esses ouvidos, essas palavras que vêm do inferno, não escuta, olha para mim, Jairo, foca em mim. Jairo, escuta as minhas palavras. Queridos, escuta a palavra de Deus na sua vida. Muitos vão se levantar, muitos vão se apresentar como amigos, com propostas maravilhosas, atalhos excelentes, propostas que seduzem, propostas que você vai receber em tempo recorde. Cuidado, queridos. Cuidado. Porque pelo que eu conheço de Deus, é do suor do nosso rosto que nós tiramos nosso sustento. Então, cuidado com aquilo que é muito fácil, em todas as áreas, seja na área financeira e na área espiritual também, cuidado. Amém? E o que me chama a atenção é que a preocupação de Jesus era com Jairo. Jairo, olha para mim, crê somente, não temas, crê somente. 37, contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e... Jesus é extraordinário, né, querido? Ele fala aqui, olha, sai todo mundo. Só vai estar comigo Pedro, Tiago e João. E, claro, os familiares. Mas os demais, sai. Meu amado, assim, na nossa caminhada com Deus, a gente tem que filtrar algumas coisas. Saiba disso, em nome de Jesus. Filtre suas amizades. Filtre aqueles que você vai poder abrir ou não seu coração. Filtre aquele que você vai poder compartilhar sentimentos profundos. Cuidado com quem você compartilha aquilo que é precioso para a sua vida. Amém? Jesus mesmo falou, será que Jesus tinha medo dos demais estarem ali? Não, queridos. Não. Mas milagre é para ser desfrutado por aquele que crê. Então sai daqui, sai, olha, não quer nada. Olha, eu fico triste, mas Deus tem o melhor para a tua vida. Amém? Saiba com quem você compartilha os seus sonhos, com quem você anda, com quem você deseja estreitar laços. Jesus fala, olha, vem só Pedro, Tiago e João. 38. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. Pastor, tem diferença entre os que choravam e pranteavam muito? Tem. Até porque naquela época se contratava a pessoa para chorar. Era a caminhada dos velórios. Até hoje no interior tem um pouco disso. Muito interior, tem muito disso ainda. Você contrata as pessoas para chorarem. Então havia ali muita hipocrisia, queridos.
Havia os que estavam chorando mesmo, havia aqueles que estavam sendo contratados, havia ali uma hipocrisia imensa. E Jesus, olhando aquilo tudo, olha o que ele diz, versículo 39. Ao entrar, lhes disse: por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. Mesma expressão que Jesus usou para Lázaro. A criança estava morta? Estava, querido. É apenas um eufemismo, né? Apenas uma palavra mais doce para a morte. Dorme. Mas está morta. Mas o que Jesus estava deixando bem claro ali, olha, morta ou não, eu vou levantar essa menina. Pior que seja o quadro, queridos, que você possa estar passando, Jesus pode mudar, transformar, fazer diferença, fazer algo que está morto se tornar vivo. Jesus pode. Amém, meus amados? Jesus deixa bem claro, olha, essa menina realmente só um milagre. Mas o autor do milagre estava lá. Está aqui. Amém, queridos? Glória a Deus. 40. E riam-se dele. Aqueles quantos estão rindo, né? De ti, da tua caminhada com Deus, de você estar na igreja, de você talvez ter que... Você talvez tomou algumas atitudes que, zelando pela tua comunhão com Deus, talvez algumas amizades você possa ter perdido, talvez algumas pessoas estão falando que você agora é fanático, talvez algumas pessoas estejam rindo da tua postura, rindo da sua caminhada, rindo das suas decisões. Isso acontece, queridos. Amém? Aconteceu com Jesus. Não iria acontecer conosco? Mas nós, Gálatas 1, versículo 9, Paulo diz o seguinte, olha, se eu agradasse a homens, não seria servo de Deus. Amém? Nós não estamos aqui para agradar a homens, estamos aqui para agradar a Deus. Amém, queridos? Agrade a Deus, e Ele vai te honrar e vai te abençoar. Versículo 40, e riam-se dele. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, olha que Jesus fala, sai geral. Queridos, tem às vezes que você tem que ser ríspido e direto. Tem coisas que você tem que falar mesmo, na lata. Tem coisas que não dá para postergar, não dá para empurrar com a barriga. Tem decisões que não dão para ser, não podem ser feitas para amanhã, para depois da manhã. Tem decisões que precisam ser feitas já, agora. E Jesus não falou, olha, por favor, gentileza, eu posso conversar com vocês? Será que não seria melhor vocês saírem? Pensem bem, porque não, vaza. Tem coisas que tem que mandar embora, queridos. Não dá mais. Não tem mais como conviver, não tem mais como atrapalhar a tua vida, essa situação, esse vício, essa situação, sai, tem que jogar fora, não dá mais. Amém? 40, riam-se dele, tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança, Jário, e o nome da esposa dele, que nós não sabemos, e os que vieram com ele, que era Pedro, Tiago e João, e entrou onde ela estava. Quem entrou dentro da casa? Os pais, Pedro, Tiago e João e Jesus. Queridos, a igreja chegou. A igreja chegou. Os servos de Deus chegaram. Amém? Homens e mulheres de Deus chegaram. Por mais que Jairo estivesse num processo de conversão, ele cria. Ele cria. Amém? E a salvação vem pela fé. Amém, queridos? Em Cristo Jesus. Ele cria. A igreja chegou. Quando a igreja chega, o mundo espiritual se move, milagres acontecem. Eu louvo a Deus porque hoje pela manhã eu vi irmãos acamados e senhoras, senhores que não podiam vir à igreja, e os diáconos foram lá ceiar com eles em casa. Que coisa linda. A igreja vai estar lá. A igreja chegou. Quando a igreja chega, o milagre acontece, queridos. Amém? Glória a Deus. Talvez você esteja aqui, pastor, eu preciso da igreja lá em casa. Eu preciso de uma visita. Converse com o diácono, converse conosco. Amém? A igreja vai. E a igreja já está em lares também, nossos grupos de vida em lares, a igreja já está lá também. Porque a igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. O
que é isso, queridos? As portas do inferno não prevalecerão com a igreja. Queridos, vou botar botar o pé na porta do inferno e vamos entrar. O inferno não pode impedir a igreja. Amém? Glória a Deus. Então seja sábio. Seja sábio. Na minha família, eu quero um esposo de Deus. Na minha família, eu quero uma mulher de Deus. Na minha família, meus filhos serão de Deus. Amém? Glória a Deus. Versículo de número 41. Tomando-a pela mão, disse: Talitá cumi, que quer dizer: menina, eu te mando, levanta-te. Imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados. A menina voltou a andar. Ela pulou e andou. Aquela que estava morta reviveu. Aquela que não tinha esperança, não tinha tikva, reviveu. Aquele pai que sempre teve, ou melhor, a partir de agora, Jairo, teve tikva, teve esperança, não desanimou, não parou, continuou persistindo, perseverando, não parou na caminhada, mesmo diante de todo um turbilhão de situações, de pessoas que tentaram impedir. Ele teve seu tikva concretizado, sua esperança aconteceu, sua filhinha foi restaurada, reviveu. Amém, meus amados?